Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Seminário IWE, Polo BH. Eu sou o Lucas, por enquanto, host desse podcast. E eu sempre digo isso, que por enquanto, porque sempre trago pessoas muito melhores que eu. Sempre tem gente que tem que ser. Aqui a gente tem Edilane, que, pô, anos-luz, né? Ai, cara. Então, assim, galera sempre muito à frente. E aí ele já começa assim, se apresentem pro pessoal. Já fale seu nome, seu bairro. Não precisa falar seu time de futebol. Muito bom. Se eu falar meu time de futebol, o povo não vai assistir. Olha aí, hein? Aí ele já é uma semana. Pior que não, é o Vasco mesmo. Vascão, hein? Bom, gente, tudo bem? Eu sou a Edilane, eu não sou daqui, de BH, sou de Baipendi, sul de Minas. E tal, prazeraço estar aqui com vocês, viu? Maravilha. Legal. Galera, eu sou o Leo, eu sou aqui da Wesleyana do Industrial 1, aqui de Contagem, BH. E tô aí, fiquei muito feliz com o convite. Bora conversar aí sobre Jesus. Boa. Meu nome é Hannah, eu também sou do Industrial aqui de BH. Também fiquei muito feliz com o convite. E bora falar de Jesus. BH é nóis aí. Legal. Eu sou Wesleyano também. Sou do EITIS, congresso lá por quase 10 anos lá, pastor Glauber. E como vocês já sabem, todo mundo aqui é seminarista. Todo mundo aqui participando do seminário. E aí o que eu queria trazer pra gente trocar uma ideia hoje, de forma bem ampla, é a importância da arte. Arte no sentido amplo, música, teatro, enfim, tudo que a arte envolve aí dentro do ambiente de igreja. E aí, vale ficar pintando na hora do culto? Brincadeira. Não vou jogar polêmico com você, não. Vou esperar um final, porque dá tempo de soltar e sair correndo. Mas e aí, como que vocês veem hoje a importância ou o impacto da arte no ambiente de culto? Eu diria talvez até no cristianismo, né? Eu posso começar a falar? Então, eu vejo isso de uma importância muito grande até nos jovens. Porque hoje, na geração que a gente vive, a gente é atraído por imagens, né? E a gente é atraído também muito pelo visual, muito do que a gente enxerga e também pelo que se transmitem a gente, sabe? Então, quando eu vou num lugar, por exemplo, que é muito polêmico, né? Que tem alguém desenhando no meio do culto lá e a pessoa tá transmitindo, quantas vezes eu vi uma pessoa orando de uma forma assim, você vê o espírito na pessoa e ela, quando ela vai começar a desenhar, é realmente conduzida pelo espírito. Eu acho isso muito legal. Essa forma de arte que entrou nas igrejas, eu acho lindo, lindíssimo, lindíssimo. A gente tinha um projeto aqui na nossa igreja, que era até o King's Kids, que é um projeto vinculado a Jocum, que ele tem arte, música, dança, circo, a gente fazia circo. E a gente apresentava para as pessoas na rua e as pessoas ficavam, tipo assim, maravilhadas com tudo, com a nossa apresentação, a forma que a gente leva Jesus e a forma como elas enxergam Jesus através da arte, diz muito do que a gente está vivendo também. Então, é muito lindo quando você consegue apresentar Jesus de uma maneira visual, palpável para as pessoas. E elas conseguem enxergar isso através dos jovens, e jovens falando para jovens, crianças falando para adultos, essas gerações se comunicando através da arte. É essa maravilha que eu consigo ver dentro da igreja, dentro dessa nossa geração. Eu vejo também a arte como uma forma de missão, né? De missões, de fazer missões. Porque por muitos anos, a igreja em si entregou tudo na mão do diabo. Todas as artes que eram promovidas na igreja, né, as pessoas sempre falavam, isso é coisa do diabo. E realmente se tornou dele. Por quê? Porque ele foi adquirindo para ele. Era uma dança. Nossa, mas tá dançando pra igreja, tá dançando na igreja, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Porque tem muitas maneiras de a gente expressar a nossa adoração a Cristo, né? E a arte, através da dança, até mesmo da musicalidade, né, que é o louvor, é arte. Deus deu pra gente, só que a gente tem que parar de entregar as coisas pro diabo. Eu vou dar um exemplo de uma arte que é bem legal, eu considero como arte, que é a capoeira. E nós tivemos uma estratégia, uma época na nossa igreja, do Gessel Capoeira. E olha que não é tão distante a data, né? Porque o povo caiu em cima. Nossa, mas capoeira, canta a música do mundo. Não, gente, é estratégia. A gente vai tocar música gospel. E os meninos vão aprender capoeira através, né, daquela arte ali. E a gente implantando o Gessel na vida deles. E por muitos dias funcionou bem legal, as crianças adoraram. Só que o tempo acabou. Mas assim, antes de funcionar, eles queriam entregar a capoeira pro demônio. Porque não vai dar certo. Não, esse trem de berimbau. Não é oferecido, né?
Então, assim, a arte em si é uma forma de missão. Tem pessoas que se identificam com dança. Tem pessoas que estão na igreja, eu não me identifico com louvor, não me identifico com pregar e tal. Ai, nossa, mas eu tô tão desanimada. Não que isso seja algo para animar a pessoa. Não, Cristo é o nosso bem maior, é a nossa primazia. Mas eu falo assim, tem uma jovem ali, nossa, mas eu não faço nada, mas eu danço. É uma forma dela adorar o Senhor, né? É uma forma dela expressar aquilo que ela sente por Cristo. E quantas pessoas que eu já vi dançando que realmente você vê Cristo naquelas pessoas, né? E é lindo. E a gente não pode entregar tudo pro diabo, gente. Não pode. Não só dança, né? Mas muitas outras coisas também que eu já vi as pessoas deixando de fazer na igreja por acharem errado, né? Eu tava dando aula quinta-feira e aí eu falei exatamente sobre isso. Eu falei, cara, e aí a aula nada a ver com o assunto aqui, né? Mas é verdade, a gente tava dando aula sobre humanismo. Eu falei, cara, é impressionante. Tudo aquilo que nós abrimos mão, tudo aquilo que nós tratamos como isso nós não devemos falar, esse assunto nós não devemos tocar, cara, o diabo vem nada de braçada. É isso. Tudo assim, ó. Cara, hoje as nossas igrejas são de protestantes, né? As protestantes, não é católica não, né? Mas assim, o protestantismo, ele abandonou a ideia visual, cara. Sim. As igrejas é meio caixinha de sapato, assim, quadradinha, tal, não pode ter nada, não pode ter desenho, não pode ter imagem. Pô, eu sou de uma época que eu ainda ouvia que a bateria era o trono do diabo. O trono. O trono do diabo, né? Era a bateria séria. Por isso eu também sempre sou. Guitarrista. Cara, você não lembra disso, né, Rara? Não, infelizmente não. Felizmente. Gente, Agora eu me senti velho. Deus, os cabelos brancos já. Eu concordei com você. Olha aí, hein, Léo? Você também já trouxe fiozinho. também Pô. fiquei Mas acrescentando dentro disso aí que vocês falaram, eu também participei do ministério, né, do Kings Kids, que a gente viveu aqui no Industrial. E hoje nós estamos colhendo fruto disso. Colhendo fruto de uma época onde que através da arte nós podemos trazer crianças, adolescentes e até mesmo os jovens de hoje, na época eram os adolescentes, né? Que estão hoje vivendo uma vida por Cristo porque aprendeu através da arte que você pode ministrar sobre Jesus. Sim. Né? Que muitas das vezes a gente tenta colocar justamente isso, né? Cristo dentro de uma caixa onde você não pode sair dessa caixa, sendo que Ele deu para nós o próprio Espírito Santo que habita em nós, nos dá, né, estratégias e inteligência para poder levar o Evangelho para as outras pessoas. Nós não modificamos a Bíblia, nós não modificamos a mensagem, mas nós temos uma forma de atrair pessoas para trazer, para ouvir essa mensagem. Nós fazíamos, na época do Kings Kids, um espetáculo onde que nós uníamos tanto dança quanto música também. Na época a gente fez música, né? Tem teatro, montava um espetáculo, pegava um tema de algo que acontecia, né? De uma história. O último que a gente fez foi qual, né? Nossa, eu acho que muitas vezes eram até histórias que o pessoal ficava... Eram umas histórias que se contradiziam. Tipo assim, a gente pegou Alice no País das Maravilhas. E a gente recriou a história de Alice no País das Maravilhas. Só que a Alice na versão cristã. Boa. Então a gente fazia essas histórias que o pessoal falava assim, mentira, que vocês recriaram Alice no País das Maravilhas. Era muito legal. Usava esse nome justamente para atrair pessoas que não conheciam Jesus. Sim. E quando elas... Elas vinham interessadas pelo Quando ela chegava aqui, não era a história da Alice, era a história sobre Cristo, né? Era uma Alice Xerecruz. Era um outro ali. Hoje nós estamos, né, colhendo sobre esses frutos. Hoje nós estamos, graças a Deus, a nossa visão já está expandida. Nós temos pastores que nos apoiam. Hoje nós temos vivido cultos geracionais aqui, entendendo a importância, né, de trazer a arte para a igreja. A arte no sentido que muitas das vezes nós somos julgados pela igreja da parede preta, a igreja com luzes que virou balada, né? Mas é através desse ambiente que nós atraímos, né, tanto os jovens quanto os adolescentes, para ali nós temos o coração deles aberto para a mensagem. A mensagem é a mesma, nós não modificamos a mensagem. Nós só criamos estratégias para trazer vidas para cá. Criar exatamente propício para o jovem, para o adolescente, até mesmo as crianças terem o próprio culto delas poderem adorar Jesus, né? Na linguagem delas, né? Delas. Nós tratamos a criança como a igreja do futuro, sendo que elas são a igreja do hoje. Elas também têm que, né, fazer o é usar as ferramentas que Deus está nos dando nesse tempo. Né? Exatamente. É igual os teatros nas ruas. Gente, isso aqui é uma coisa mais linda, é você ver uma encenação numa praça pública. É verdade. Quantas pessoas param para assistir? Se fosse uma... Claro, os sermões também salvam as pessoas. Claro, nossa, não tem nem o que falar. Mas você pode ver, já vi várias vezes pessoas pregando sermões em praças
não para aquela rodinha de pessoas que para muitas vezes é um teatro, né? Fosse um teatro, Não mas que seja mais importante, mas eu falo assim, a atenção, né? É a forma que Deus está nos dando para uma estratégia para alcançar aqueles que a gente não consegue alcançar em palavras, mas com gestos, talvez. Porque, Né? infelizmente, algumas pessoas são machucadas com o Sim. ambiente da igreja É. em si. E quando você faz o convite para alguém que já é machucado pelo homem, né? Que acaba que as pessoas atrelam, né? O que o homem fez com ela a Deus. É. E aí elas não querem vir na igreja porque alguém decepcionou ela e acha que Deus é ruim por causa disso. Então, quando você faz um convite para essa pessoa vir na igreja, ela não acredita. Então, quando você tem uma estratégia diferente, você cria talvez ali, né, algo onde que possa atrair essa pessoa, aí você joga a mensagem novamente para essa vida, né, trazendo o amor de Jesus para que essa pessoa volte a entender que tem um pai que a ama. Sim. E tem um pai que entregou, né, o filho dele por nós. E hoje a gente tem acesso a ele. Então, é essa mensagem de amor que através da arte, né, que nós acreditamos. De acreditar de que existe uma geração que está sedenta por Cristo. Existem jovens, adolescentes, crianças, até mesmo qualquer tipo de pessoa que tem pais em casa e são órfãos. Órfãos de pais vivos. Triste. E tem aqueles também que não têm, né, a presença dos pais em casa. E acaba que o mundo os cria. Sim. Então nós queremos trazer para eles um amor de um pai verdadeiro, de um pai onde que realmente os ama, né? Um pai que quer nenhum propósito na vida dessas crianças, desses jovens, trazer para eles um motivo de viver, né? Muitas das vezes a gente se encontra aí com... Eu já trabalho com jovens já tem tempo, e quantos jovens, adolescentes a gente vê aí que tentam suicídio, que não vê mais propósito de viver. E quando você traz, né, através da arte, de alguma coisa, da música, ou até mesmo algo onde que ela se encontre ali, através daquilo ali que ela faz, ela ainda consegue transmitir Deus para as pessoas. E elas criam, né, um relacionamento com o Senhor. Então é aquilo que você E faz. elas nunca mais costumam seguir aquele caminho sempre. Acabou. Sempre. É o destino. É o destino. Exatamente, porque a partir do momento que você entende que você tem um pai que te ama, que você tem um relacionamento com ele, agora é hora de você transmitir, né, isso para as pessoas. E isso é maravilhoso. Sim. Às vezes eu tenho um pouco a sensação de que a igreja menospreza o poder da arte, da cultura, da música. Sabe, assim, ó, eu amo ficar analisando comportamento, analisando pessoas, assim, situações e, cara, não vamos citar nome, né, pra não ser, enfim. Mas, assim, teve uma artista brasileira que foi confundida com uma garota de programa. Coisa recente, ela estava em outro país e tal. E aí o que me assustou, e eu acredito que até uma percepção do próprio espírito, assim, na minha vida essa pessoa é quem tem construído cultura no Brasil. Essa pessoa é quem tem construído princípios, é quem tem construído uma ideia de espelho mesmo, assim, sabe, de molde, de algo correto a se seguir, a se fazer. E como ela tem construído isso? Cara, não é através de um sermão, não é através de uma palestra, não é através de um discipulado, vou te ensinar. Não, cara, é através da música. Sabe? É através de um tipo de arte, de algo que ela tem transmitido. E aí, assim, ó, a galera toda consome a parada, top não sei o que do Spotify, foi lá pras artistas mais ouvidas do mundo e tal. E o ponto não é nem o trabalho dela, enfim, mas como a igreja tem se omitido a isso. Exatamente. Sabe assim, ó, cara, uma galera, assim, milhares indo pro inferno porque estão recebendo esse tipo de influência. E a igreja pega essa questão assim e... não, isso aqui a gente não vai. São extremistas demais para uma certa tipo de situação e para outras simplesmente fecham os olhos. Não, e quantos artistas cristãos estão nessa situação atualmente porque, nada a ver, não, eu vou pra outra vertente, nada a ver. E aí... Exatamente. Moças, então... Aí, de repente, a fama sobe, toda aquela questão, e aí a gente começa a menosprezar ainda mais a arte, aí a gente entrega a arte. Novamente a gente entregando a arte, porque, não tem nada a ver a gente fazer outra coisa diferente, não tem nada a ver a gente não falar de Jesus nas músicas, não tem nada a ver. Aí, de repente, a gente entrega a arte de novo. É muito perigoso, né? O não tem nada a ver é gravíssimo, né? É uma das coisas que a gente, como igreja, né, acho que a gente pode refletir e pensar, é justamente porque muitos desses jovens talvez não tenham espaço, né, dentro das nossas igrejas,
Então, o clericalismo ainda em alguns lugares é muito forte, aonde que sua figura que é tem Uau! a figura pastoral, né, somente eles podem fazer e não dá lugar, né? Tanto vamos pegar nesse ambiente, né, de jovens e adolescentes, porque nós entendemos que todos somos sacerdotes, todos nós somos ministros, né, na casa do Senhor, não desfazendo da autoridade do pastor, porque nós precisamos Sim, mas entendendo também de que nós também temos acesso, né, a Deus, nós também podemos fazer, nós também podemos ministrar sim, vida. com certeza. E quando nós entendemos que nós estamos vivendo esse favor sobre nossas vidas, né, e quando os jovens eles entendem isso, cara, é uma geração onde que quando eles realmente entendem que eles são usados, de que eles têm um relacionamento com o Pai, é diferente. Quando nós, como igreja, investimos tanto nas crianças, em jovens, adolescentes, para que eles cresçam num relacionamento, né, genuíno com o Pai, pode ver o tanto que eles são apaixonados por isso. E essa paixão, ela transmite para outras pessoas, né? Às vezes as pessoas olham para nós e falam, você tem um brilho diferente, tem algo em você que eu queria ter. Mas é o brilho do próprio Espírito Santo, né, que reflete em nós. E é essa mensagem que nós queremos levar, né, através daquilo que nós fazemos, né, nas igrejas, através da música, através, enfim, das artes que estão disponíveis para nós. Verdade. E é legal porque, assim, né? A arte, ela mexe na emoção. A arte, ela sempre mexe no sentimento. E, assim, acho que de todas, a principal que mexe, assim, nas emoções é a música. Impressionante, cara. Como uma música tem poder de elevar, assim, seu estado emocional ou de É te verdade. deprimir completamente. É até estratégico, muitas vezes, começar com um louvor mais de cara, aí quando vai pra ministrar, já vai cair Tal, assim, ó. Já... baixa a ocitocina. É verdade. Aí, daí a pouco, na hora da pregação, lá já tá uma quieta minha. Agora você já tá quebrando. Igual eles ali cortando. E é impressionante. E aí, assim, isso se faz muita conexão com a geração que a gente tem vivido, né? Pô, eu diria até que e por mais que eu já tenha alguns cabelos brancos, eu e Léo, assim, eu acredito que... Não, né? Mas pode revelar. Mas é a nossa geração, cara. Uma geração emotiva. Sim. Sabe, uma geração emocionada. Eu brinco muito com o pessoal, falo, cara, você é muito emocionado. Porque, cara, é da geração deles, é da nossa geração, né, deles, eu mentindo. Mas, sabe, assim, ó, é da nossa geração sermos mais emotivos, né? E aí, por que não entender esse papel da emoção da música tratando de emoções e não trabalhar isso? Não ser intencional nisso, né? Não usar isso pra mostrar Cristo pra pessoas, pra tratar sentimentos. Eu acho meio maluco, assim. Eu tenho certeza que eu não sou normal. Absoluta. Cara, eu não entendo, assim, ó. Eu tô mal. Eu já começo, né? Mas assim, ó. Eu tô mal, aí eu ouço uma música pra ficar pior. Isso é muito real. Isso é muito real. Nossa, eu tô depressivo, vou ouvir uma música depressiva. Não faz o menor sentido. Cara, não, eu tô feliz, vou ouvir uma música feliz. Tá, cara. E aí, dentro do ambiente de culto, cara, como é que isso fica? Como é que fica esse poder da música, dessa construção musical, talvez até das heresias musicais aí, que a gente ouve alguma misericórdia, sabe? Como é que fica isso dentro do ambiente de culto? Então, eu ministro louvor e o meu modo de agir com isso é orando ao Senhor. Antes eu fui escalada para ministrar, eu oro, falo, Senhor, eu não quero ministrar a partir do meu querer, mas que seja feita a tua vontade. Então, por favor, Senhor, me mostra o louvor que eu vou louvar ali, que eu vou ministrar. Me mostra um pedaço do louvor, coloca aquilo no meu coração. E assim, Deus faz. Eu começo a lembrar de um louvor, aquilo vai fluindo, eu falei, é esse. Aí daqui a pouco vem outro, entendeu? Então, assim, eu pergunto pra Deus. Eu pergunto, porque eu não vou adorar a igreja, eu vou adorar a Deus. Eu tô ali pra ser um instrumento, pra levar a igreja à adoração. Confesse, mano, você já cantou Sabor de Mel? Acho que é importante nós entendermos, né, que a gente está cantando. Que acaba que a gente até mesmo em culto aonde que nós, né, estamos ali, a gente acaba cantando letras que a gente não está prestando atenção naquilo que a gente está falando. É o que tá acontecendo agora, né? Automático. É importante nós pensarmos em músicas cristocêntricas. Sim. Músicas que engrandeçam a Deus. Você falando palavras bonitas hoje. Mas ele tá falando palavras. Ele tá gastando tudo hoje. É mania de fazer. Nossa, a música tá sendo cantada demais, cara.
Ó, também. Vamos pôr também nossa igreja. Nossa igreja tem que cantar também, tá todo mundo cantando, né? É aquela coisa assim de... Não, meu amigo tá cantando, fulano tá fazendo, por que a gente não vai fazer? Nem sabe qual que é a teologia daquela música, porque as pessoas não estão fazendo mais Bíblia, as letras não estão falando da Bíblia, muitas vezes estão falando de si próprio, ou do romantismo gospel, né? De um amor muito estranho. Não, e até aquilo que você tinha falado também sobre essa questão de a opinião das pessoas. Por exemplo, Deus colocou no meu coração que nós vamos cantar todas as músicas lentas do começo até o final hoje. Não vamos cantar músicas animadas. Aí chega alguém e fala assim, não, mas a gente canta música animada sempre. Tem que começar pra depois ter que se quebrantar. Mas Deus me mandou fazer desse jeito, cara. Aí, não, mas a gente faz porque as outras igrejas fazem também, então a gente vai fazer. Porque a gente tem o costume de padronizar. Exato. Música agitada não é adoração. Pra colocar o fogo pra cima, né? Tem a música não é só pra você deitar no chão. Sendo que todas são de adoração. Você é muita cara de worship. Todas. Deitar no chão. Por isso que a gente precisa ter um relacionamento, né, diário, de devocional com Deus, para que ele inicie nosso Sim, É verdade. de poder transmitir isso para a igreja, né? sim. Com certeza. É loucura, né? É bem maluco essas coisas. Porque, e aí, o poder da música, né? A música, ela tem o poder de rebaixar o fator crítico e jogar uma informação lá dentro do nosso subconsciente. Ninguém questiona. Quantas músicas nós já cantamos? Ah, clássico, cara. Criança faz muito isso. Tá cantando uma música que ele não entende que tá cantando assim. Ele não tá entendendo. E aí, de repente, quando você tá adulto, você descobre que você cantou errado a vida toda. Ah, até hoje. Sabe? Então, mas assim, ó, por que a gente canta no automático, né? É porque a música tem esse poder de jogar uma informação na nossa mente, Sim, sabe? sim. Aí você vê lá, assim, aquelas músicas assim, cara... E você percebeu que a gente tem mais facilidade de gravar música mundana do que o próprio gospel? É verdade. Cara, você passa na rua, você escuta um refrão de uma verdade. música, aquilo fica na mente da gente, é uma coisa muito estranha, cara. Muito. Diabo. Diabo que tá... É verdade. Não, e quando a música é em inglês, você decora a música inteirinha, você não faz a menor ideia do que tá falando, tá falando, sei lá, do coelho pulando uma melancia. Então você tá lá, cada... Só porque a melodia é bonita. E recentemente, uma pessoa, não lembro de falar qual que é o nome do camarada, ele dizendo sobre também a melodia da música, a batida, que tem músicas que tem batidas que... É um baterista. Eu não lembro. Moreno. É um moreno, eu acho que é. E falando sobre músicas que gospel, que a melodia da música é meio que igual terreiro, essas coisas. Estrala o ambiente espiritual. Isso. Cara, eu vi. Que eu fiz, gente, que isso, cara. Ele até citou alguns louvores que a gente tem costume de... Que isso? Podcast Sabe do disso não, Raposão, pô? cara, genial. É. Ele traz essa ideia de que... E aí ele faz umas conexões legais na Isso mesmo. Raposão, né? Ele faz umas conexões legais na Bíblia, como por exemplo Davi, cara. Davi mudava o ambiente espiritual tocando harpa lá. É. Quando vinha o espírito lá do próprio Deus que atormentava Saul, aí Davi começava a tocar e aquilo começava a mudar o ambiente espiritual através da música, da melodia que ele estava ministrando, né? E ele foi lá pra África e aí ele começou a estudar lá sobre ritmos. E, cara, e é impressionante como existem sons que realmente começam a destravar ambientes espirituais, né? E aí a igreja não se tina pra isso, né, cara? Com certeza. A igreja, na verdade, acha que, cara, tocou uma música lá melancólica, a galera deitou e chorou. É muito presença. Eu sei se vocês já viram na própria África mesmo, onde tem aquelas tendas, de repente as tendas começam a voar, depois eles começam a tocar a música e de repente as tendas estão voando, assim. Aí o pessoal vocês ficam com medo de expulsar demônio, lá na África as tendas ficam voando sozinhas. É. E não sai do lugar, né? Fica só de medo. A música, ela tem esse poder mesmo de tocar nossas emoções, mas por isso que a gente, assim como Paulo nos instrui, né, a pensar o culto racional é justamente pra gente entender o que a gente está cantando. É verdade. Porque se nós não tivermos entendimento daquilo ali, é só uma emoção de momento. E a emoção também não gera transformação. É só uma movimentação. Palha, ali apaga, né? E não é isso que Deus tem de nós. Ele quer que a gente tenha realmente uma vida. Sim, Deus quer que a gente entre num culto e saia dali transformados. Não é somente chegar num dia de culto, aquela coisa monótona e repetitiva. Eu vou na igreja hoje porque hoje tem culto. Hoje domingo eu preciso ir na igreja. Porque senão eu vou passar a semana inteira sem ir na igreja. Chega lá, volta da mesma forma que entrou.
não sabe nem o que foi cantado no louvor, não sabe nem o que foi ministrado. E assim, isso é ruim, porque Deus ele quer nos dar uma experiência transformadora. Só que as pessoas não estão atentas para isso. Elas pararam de orar, elas pararam de jejuar, elas pararam de buscar a Deus, está comum para elas, tá normal. Tá tudo Porque já não faz falta mais. Isso é triste por cristão, porque nós vivemos num tempo onde Deus quer trazer avivamento. Deus quer fazer. Só que as igrejas não estão, não vou falar as igrejas, as pessoas, nós somos igreja. Então as igrejas não estão entendendo a movimentação de Cristo. Né? Tudo tá normal. Eu passei a semana inteira sem orar. Mas eu tô bem, nada tá acontecendo. Deus tá comigo. Passei a semana inteira sem ir na igreja. Cara, eu não consigo, diante do Espírito Santo, eu não consigo passar uma semana sem ir na igreja, eu não consigo passar 3 dias sem ir na igreja. Eu preciso estar em comunhão. Eu vou falar pra você, eu viajo. A gente viaja, vai pra praia, eu procuro uma igreja pra mim poder estar indo. Eu não consigo. Já se tornou parte de mim, assim como Cristo. Então, assim, é muito ruim a gente ver pessoas perto de nós, que tá ali, cara, passa a semana inteira sendo na igreja, você tá bem, tô bem. Não tá bem, não tem como estar bem. Eu não consigo entender, você consegue? É um pouco do reflexo do YouTube também, né, cara? Essa questão fast food. Uhum. Pô, você chega lá, o cara lá senta lá num banquinho e tal, aí um óculosinho mó bonitinho, uma iluminação da hora, aí ele fala, oi, meus lindos, sabe? E aí, cara, a gente acha que isso alimenta, sabe? Assim, ó, é lógico, né, generalizando, claro, é lógico que a gente entende que não alimenta, mas a galera... É vazio. Isso, mas a galera acha que isso é ouvir algo de Deus, sabe? Eu entro em pira com as músicas crentes que eu vi assim. Às vezes eu tava ouvindo uma que eu falei, cara, mentira, cara, por que o povo ouve isso? A mulher falando lá quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, Ele volta nem largou, pro né? alto, Ele nem não sei largou. o quê. Não, mas Deus mandou ele largar. Sabe assim, ó. Cara, o convite pro Pedro não foi esse? Larga a rede, eu vou te fazer pescador de homem. Aí ele volta pra rede, Jesus fala pro cara, você me ama, faz o que eu tô te pedindo. E a música tá falando, quem te mandou largar a rede? Cara, Cristo mandou largar a rede. Por isso que nós aqui, né, no Industrial, a gente tem uma cultura aonde que para alguns, né, não é muito global, porque nós sempre cantamos aqui no culto da família, né, porque como nós temos culto geracionais... Explica, Léo, dá um parênteses aí, explica pra galera, o que é um culto geracional? Então, o culto geracional é justamente porque nós entendemos de que toda geração precisa ser alcançada. Então, quando nós colocamos todas as gerações no mesmo lugar, por mais que a mensagem é a mesma, mas a forma como você transmite e conversa com um adolescente é diferente como você conversa com um senhor de idade, ou até mesmo uma pessoa que está vivendo outra fase, né, da vida. Então, nós entendemos de que quando você tem um culto próprio para aquela geração, a mensagem é passada de uma forma melhor, onde que atrai, né, o público. Então, hoje, graças a Deus, né, através do nosso bispo Gilberto, que expandiu essa visão para nós aqui, nós estamos vivendo cultos geracionais, onde tem culto kids, onde que as próprias crianças fazem os cultos, elas que cantam, elas que vão lá na frente e oram, elas que fazem um culto, porque elas são ministradas de que elas são a igreja do hoje. As crianças, nós temos testemunho aqui de crianças, onde que as crianças, elas, além de elas trazerem, né, os amiguinhos dela para vir para o culto, elas trazem os pais. Isso é importante também, elas se sentem participantes do corpo. E isso, imagina uma criança crescer assim, como é que vai ser essa criança também? Por mais que ela é a igreja do hoje, mas pensa ela também no futuro, como ela vai ser. Incrível, ela nunca vai se desviar do caminho do Senhor, porque ela aprendeu desde a infância de que era esse caminho que ela vai andar. Então temos o culto kids, nós temos o culto teen, que é o culto dos adolescentes, que é numa pegada para adolescente, que adolescente eles são empolgados. Sim. Adolescente, aonde que tem? Emociona. Sim. Pode falar, irmão, emocionado. Né? Já foi usar a palavra aí. Adolescentes, eles andam em bando, então um vai atraindo o outro, eles são animados, eles gostam de pular. Só que eles precisam do culto para eles, por quê? Porque é ali que eles extravasam, é lá que eles pulam e dançam. E num ambiente onde... Não vai atrapalhar aqueles mais de idade, que às vezes se sentem incomodados, né? E os adolescentes também ficam incomodados. Os mais de idade. Falta horário, né? Eu sou jovem. Então, eu acho que eu tô no próximo, entendeu? E por que tem a separação aqui também, né, dos adolescentes e dos jovens? Porque são pegadas diferentes. O adolescente está vivendo uma fase onde que ele está agora se descobrindo, onde que ele vai ver o que ele quer da vida, o que ele vai ser. Ele está passando problemas talvez familiares, escolares.
Sendo que o jovem está vivendo outra fase da vida, né? O jovem já tem um emprego, ele vai casar, ele está prestando uma faculdade. Então, são perspectivas diferentes, mundos diferentes. Então, por isso que nós entendemos a importância desses cursos geracionais, Sim. para que cada geração seja direcionada naquilo que eles estão vivendo hoje. Como você pode falar de Jesus na sua faculdade, como você pode falar de Jesus no seu trabalho, como você pode falar de Jesus no ambiente que você está. As crianças, como elas vão falar de Jesus para os amiguinhos delas, os adolescentes nas escolas, enfim, cada geração é ministrada dentro daquilo que eles estão vivendo. Graças a Deus pelas nossas igrejas, porque nossos filhos, eu tenho 2 meninas, né? Tenho uma de 11 e uma de 7. Elas estão vivendo coisas que a gente não viveu na nossa época. Eu, por exemplo, eu não tive o ensinamento que as minhas filhas estão tendo hoje. Graças a Deus, a nossa igreja de Baipendi, a Metodista Fazendo Baipendi, nós temos lá o Culto Kids, nós temos as tias que se empenham muito a ensinar as crianças. E esses dias eu estava do apoio, né? E a gente, toda terça-feira, nós temos o GSL Kids. Dá 30 crianças, 25, não é menos disso. No GSL Kids. GSL só pro Kids. Só pro Kids. Ele Aí, acontece em paralelo com... não, é assim, ó. Terça-feira, nós fazemos a classe, a Masterclass, que é a classe de ensino. Que tem a classe separada dos adolescentes e pré, né? Temos os adultos com os jovens e temos o GSL Kids, que a professora faz a tia faz na terça, estratégico, porque os pais vão pro estudo, automaticamente já levam suas crianças pro GSL Kids. Show. E assim, tem fluido demais, gente, demais, vocês não têm noção. Eu tava lá ajudando esses dias a tia lá, e ela tá ensinando as crianças desde o Gênesis. Elas estão agora em Moisés, né, onde Moisés abriu o mar e tal, enfim, desse tempo aí. E ela foi dar um feedback com as crianças, para as crianças contarem a história. Aí ela arrumou plaquinhas, e ela levantava a plaquinha. Dos 10 mandamentos. Primeiro ela contou o Gênesis, ela começou, o que aconteceu tal? Ela foi citando situações, as crianças rapidamente levantavam as mãozinhas. Tia, aconteceu isso. Eu, sinceramente, meus olhos encheram de lágrimas, eu só não chorei porque senão elas iam ficar perguntando. Elas contando a história para a professora. E a minha menininha de 7 anos, ela quer a minha aprovação, a todo custo. Nossos filhos querem as nossas aprovações. Eu até disse com os pais das crianças, eu falei assim, irmãos, se empenhem em levar os seus filhos para a igreja. Se empenhem mais do que você já tem empenhado. Porque quando você ensina o seu filho o destino que ele tem que ter, quando ele crescer, ele não vai se desviar. Eu falo por mim. Eu tentei conhecer outros caminhos, mas aquilo que foi implantado no meu coração quando eu ainda era criança, eu nunca mais esqueci. E a minha filha ali falando, aí ela levantava a mãozinha, a de 7 anos, aí ela falava, respondia certo, ela já olhava pra mim. Pra ver qual que seria a minha reação. Cara, eu tava estonteante com aquela situação ali, vendo ela falando. Até meus 15 anos eu não sabia da história, né? Eu poderia, claro, ler a Bíblia para me aprender, mas hoje elas têm algo que está sendo ministrado no coração delas que a gente não tinha. Não, e o tanto que eles gostam, né? Eles pedem pra ir. Eles amam. Aqui a gente vê as crianças pedindo. Quando não tem, eles falam, não acredito que não tem. Eles pedem pra ir, pra aprender. Dia do GSL Kids, elas ficam super empolgadas. E assim, você senta com a minha filha, Ana Clara, 7 anos. Se você sentar com ela, Ana Clara, Gênesis, ela vai falando, vamos lá, o que aconteceu tal. Se você falar, quem que foi? Ela fala. A minha menina de 11 nem se fala. Então assim, a gente tá muito feliz com tudo que Deus tá movendo no nosso meio, né? E o GCL é uma arte. É uma arte. Eu ia falar sobre Eu ia falar isso também. É algo onde que, através do pequeno grupo, tem disponibilidade para outras pessoas também. Sim. Nós começamos aqui há 4 anos atrás, onde que tinha 3 GCLs de jovem e adolescentes que era misturado, onde que fez essa separação depois, né, jovem com adolescentes. E hoje, ativos, nós temos 15 GCLs, né, só de jovens e adolescentes. Glória a Deus. Então, isso é um propósito que não é mérito de quem está à frente, mas Deus planta as pessoas que estão olhando. Ela ouviu do Espírito, né? Sim. Elas entenderam que elas só têm que estar ali disponíveis para aquilo que os Espíritos. Nós temos que enviá-los. Deixa Deus fazer. E eles são ministros, que eles são sacerdotes, que Deus os capacita de fazer. Exatamente. E é justamente nessa pegada que nós precisamos entender, que através da graça que nós podemos realmente enxergar que o que Jesus fez por nós não pode ficar só lá. É isso. O Evangelho, você deu exemplo aí, né, que
ficou muito fácil hoje pra gente assistir um culto em casa. É. E não que isso seja ruim, é bom às vezes, né? Pra gente poder se alimentar. É tudo motivacional. Mas acaba que o evangelho, quando você entende que você é parte do corpo, né? Quando você tem propósito nisso, você entende que o evangelho, ele é algo onde você precisa aplicar. Sim. E para você aplicar, você tem que... Sim. Texto de Tiago, né? Pois é. Tiago vai trazer esse conceito bem, bem claro, assim, ó. Vocês estão me falando que são crentes. Versão atualizada, Lucas... Vocês estão me falando que é crente. Cara, se vocês são crente, me mostra a atitude de crente. Me apresente obras. Porque se vocês me questionarem sobre a minha fé, eu vou te apresentar ações que comprovem a minha fé. Hoje a gente tem uma geração que, assim, ó... Não, Jesus me ama. Cara, mas tá, aí mudança de cara? Não julgueis. Não julgueis. É o espírito que, ó, me ama. Aí canta, né? Tem ciúmes de mim. E me ama, me ama. Na hora que for pra mudar, eu mudo. Na hora que for pra mudar, Jesus me incomoda. Exato, assim, ó. E aí, assim, é não levar pro extremo, né? Porque é claro que existe um tempo de ação do espírito. É claro que existe um Cristo que vai te mudar. Cara, ninguém muda por pressão dos outros. Fato que nós temos dois extremos, né? Onde que se a gente ficar olhando somente para a antiga aliança, nós vamos nos relacionar com um Deus de... Um Deus ruim, Deus mal, né? Um Deus mal, pode, onde que isso aqui você não Com Deus pode, tirando, né? pode, porque dependendo do que eu fizer pecado, então Deus vai me punir, eu vou pro inferno. Aonde também que tenha, né, a hipergraça, onde que tudo eu posso fazer, Certo. tudo me é permitido. Libertinagem. Deus, uma libertinagem, nada mais. Mas quando você entende o que que é a graça de verdade, né, o que que foi esse amor de cruz, cara, você relacionar com Cristo, Ele mesmo vai te moldando. Sim. Ele vai colocando no seu coração, através da palavra dele, coisas que talvez, sabe, não faz mais sentido na sua vida, aquilo ali. Não faz mais sentido. Muitas das vezes nós olhamos como igreja, né? Nós apontamos para o pecado. Sendo que apontar para o pecado, talvez nós voltamos, né, para a antiga aliança, onde somente olhar para o pecado não traz a cura. Sendo que a obra da cruz é uma cura. Jesus veio para nos curar. Se aquilo não fosse suficiente, eu não tinha cruz. É porque senão nós vamos ficar sempre olhando para o pecado e o pecado sempre vai bater a porta de novo. Por quê? Porque não houve cura. Quando há cura, aí há a libertação. Aí você entende que aquele amor te constrange a ponto de você querer viver uma vida de relacionamento. E viver um relacionamento com Cristo é você entender de que algumas coisas vão depender da renúncia também. Sim. E essa renúncia não é algo pesado. É porque você já... Mas ela vai te fazer sofrer em algumas áreas. Porque toda renúncia, ela requer... Tira da zona de... Sim, ela vai te arrancar alguma coisa. Mas quando você faz por amor, você entende que aquilo é bom. É ótimo. Nossa, eu falei, Senhor, como valeu a pena. Vale. Quer entender a prática? Pô, eu tenho uma filha de 1 ano e meio. Né? Se você tá grávida agora, Parabéns. bora lá. Mas assim, ó. E aí, algo que pra minha esposa sempre foi primordial na vida dela é dormir. Cara, Eu não discordo dela, não. não. Pô, de sempre assim, ó. Eu meia-noite tô no pique. Vamos uma casa, vamos Gelado. filha, Alô, Luísa Forte. Cara, minha esposa passou de 10 e 11 horas, assim, ó. Nem olha. Se olhar, dá briga. Já tá, assim, ó. Mas, e aí, pessoal, por que eu tô falando disso, né? Da renúncia por amor. Cara, pra minha esposa é extremamente penoso ter que acordar de madrugada. Mas o maior prazer da vida dela é pegar a Elisa no colo, ainda que seja de madrugada. Então, assim, ó, ela renuncia o que ela mais ama, que é dormir, mas ela renuncia feliz, porque por mais que doa, ela ama. Sim. Tem um propósito. Tem um propósito. E aí eu acho que eu sempre gosto de fazer esses paralelos, né, de relacionamento com Cristo com alguns relacionamentos pessoais, porque aí fica muito fácil a gente entender. Sim. Cara, ela gosta de perder a noite de sono. Não. Dói, incomoda, é penoso. Outro dia dela é improdutivo. Mas, cara, ela ama o se sentir mãe, sabe? O cuidar do filho e tal. Ainda que isso custe a noite de sono que ela tanto ama. E aí o relacionamento com Cristo vai fazer isso, cara. À medida que você vai se relacionando, tal, e aí ele começa a te cobrar, e aí ó, naturalmente você começa a abandonar algumas coisas e de repente você se realiza no abandono que te dói. Sim. Sabe assim, ó, poxa Deus, mas isso era tão legal, eu gostava tanto, mas se eu pediu, cara, eu te amo. E daqui a pouco aquilo passa a ser algo que pra você já não faz diferença. E é o amor, né? E é pelo amor, porque eu não sei quem foi você que falou,
sobre a questão da pressão, né? Fazer as coisas à pressão. Tem pessoas que não vão, eles vão travar. Não funciona. Eu acho que eu posso falar da minha sogra, ela hoje, nosso pai, minha sogra é minha segunda mãe, né? Mas ela, quando ela se converteu, ela fumava muito. E ela se converteu, só que ela não largou o cigarro. E mesmo que as pessoas falavam com ela, não, você tem que largar e tal, até um dia todo mundo parar de falar. E ela disse assim, quando eu batizar, eu largo o cigarro. Ela entendeu o amor de Deus por ela. Ela batizou, no outro dia não pôs mais o cigarro na boca. Não. Então não dependeu de mim falar, né, de outras pessoas falarem. Ela entendeu o amor de Cristo. Acabou. Foi fatal para ela. Foi o certeiro. Regra, tipo assim, você precisa largar o pecado, você precisa largar o cigarro. Ela sabe o que é bom para ela. A pessoa que está em pecado, ela Sabe. sabe. Claro que eu não vou deixar de falar, de forma nenhuma, porque a gente precisa alertar, né? Mas ela vai entender. Sim. Um relacionamento de amor, de cuidado, né? E acontece. Eu não vou lembrar a passagem bíblica, vocês são melhores que eu de Bíblia. Falando de referência. De fato. Eu sou terrível pra isso. Mas assim, ó, tem uma passagem de Jesus, se não me engano, ele vai curar alguém. E aí a Bíblia fala que Jesus amou. Aí depois ele fez. Eu acho que é um princípio muito que falta talvez pra nós, sabe? O problema não é eu vir e falar, pô, fulano, tá errado, cara, você precisa melhorar isso. Mas eu não posso apontar o erro sem ter amado. Sabe? Todas as vezes que eu me proponho a corrigir ou exortar alguém, antes de amar esse alguém, eu mais ofendo do que trato. A gente fica no papel de É verdade. criar as coisas, mas a gente não quer tratar. Porque é muito fácil eu apontar e falar, olha, isso você tá errado, mas eu não te acompanho. Um caminho com você. Eu não topei o amor, né? Eu não te amei. Quando a gente pode pegar o exemplo, né, do recém-nascido. Se a gente deixar um recém-nascido muito tempo sozinho, ele não sabe se alimentar sozinho. Sim. Ele não sabe se trocar sozinho. Ele não sabe cozinhar água sozinho. Ele depende de alguém que faça por ele. Então, uma pessoa que é nova convertida, ou até mesmo alguém que já está na igreja há muito tempo, que não teve alguém que o acompanhou, ou Não. A reação dela vai ser te julgar também. Ela fala assim, você não... Que você vai falar comigo uma coisa, aí ela vai procurar um erro seu. Não, você erra nisso aqui, porque você tá cobrando de mim, né? Agora, quando ela é ensinada, desde quando ela chega no ambiente, né, de igreja, assim, né, da liturgia, quando ela é ensinada de que ela é caminhada, de que alguém está discipulando ela, de que alguém está acompanhando ela já entende que ela está sendo acompanhada. Ela entende que tem alguém que a ama, que cuida dela. Né? E esse amor é que constrange, que traz a transformação. Não é simplesmente apontar o erro. E muitas das vezes nós, como igreja, nós sabemos lidar com o pecado. Né? E nós até expulsamos pessoas da presença de Deus. Sim. Quando nós olhamos, né, a história do Jardim do Éden, quando Adão e Eva eles pecam, não foi Deus que afastou deles. Foi eles que tiveram consciência do pecado e eles queriam esconder de Deus. Deus em todo momento estava com eles. Quando nós pecamos, ele era com a gente. No box, nossa, senão ninguém chega a orar. Isso é um problema, cara. Porque o diabo Isso é um problema. que assim, você está em pecado, ele não gosta mais de você. Sendo que ele está ali o tempo inteiro, justamente porque quando você aproxima dele, é que você vai realmente arrancar esse pecado da sua vida, né? Quebrar essa algema do pecado que tanto... O que eu acho até legal disso é que quando a gente ensina as pessoas que nós somos vulneráveis também, tem esse lado de que a pessoa fala, você também erra nisso também, mas tem o lado que você pode falar, eu errei nisso um dia, então eu consigo te ajudar nisso também. Exatamente. Hoje, os jovens, principalmente, eles enxergam muito isso. Já vi diversas falas de diversas pessoas falando, tipo assim, não consigo conversar com fulano, porque fulano é perfeito demais pra conversar. E fulano é meio inalcançável, então conversar com você é mais fácil, porque eu já percebo que você também tem falhas como eu tenho falhas. Então, muitas vezes a gente se porta como cristãozão perfeito, né? A forma como a gente se porta, por mais que realmente nós buscamos ser perfeitos, assim como Cristo foi, a gente busca através dele sermos e termos atitudes como ele foi, mas mostrar nossa vulnerabilidade atrai mais pessoas para perto de nós. Sempre. Santidade é como se fosse um banho, né? Você precisa se lavar. Exatamente. Senão você fica sujo. Por mais que você toma banho hoje, se amanhã, daqui 2, 3 dias você não tomar, você vai voltar a feder, né? Então, assim, é isso. Se nós não aproximarmos de Deus todos os dias, nós também, né? Sim. A qualquer momento, nós estamos de mundo. Então, se a gente não aproximar daquele onde dá transformação, nós também estamos sujeitos a pecar. Com certeza. Nós também somos sujeitos, né? A vida do cristão, o pecado é um deslize. Mas se nós não tomarmos cuidado,
Pois é, a gente fica aprisionado novamente no pecado. Exatamente. Então, assim, nós não somos seres perfeitos, né? Como algumas pessoas pensam que a gente não é velho, certo? Bonzão. Mas nós também temos que buscar essa vida de santidade, né? Porque Cristo é nosso espelho, então... nós precisamos- Exatamente. Eu acho que é Lutero, se não me engano é Lutero. Ele fala que eu não posso impedir um pássaro de voar sobre minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ali. É. E, cara, é muito isso. Às vezes Pô, tem uma história que eu sempre conto assim. Tava atrasadão em trabalhar, aí eu já ando voado de moto, né? E aí tô acelerado assim, aí tem um cara, tipo esse pessoal que trabalha com prefeitura, desentupindo bueiro e tal. Aí eles estavam naquele bueiro que fica no meio da rua assim, e aí tá tirando água dali. E aí eu vindo voado, acelerado assim, eu falei, cara, vou reduzir, senão eu vou molhar ele. Aí minha ideia, né? Eu vou reduzir, ele vai parar de jogar e eu vou passar. Ele olhou pra minha cara e pro que não era com ele, assim, ó. Eu falei, "Ô, cara, aquilo me subiu um veneno. Assim, ó. Eu falei, bosta, merda, devia ter passado jogando Meu de Deus. bosta ali, não sei o quê. Pensei, cara, assim, ó. Mas não deu eu fechar a frase na minha cabeça, assim, ó. O espírito me constrangiu. Porque é disso mesmo, cara, assim, ó. Eu não tenho como impedir o pensamento, mas, cara, eu que tenho um relacionamento com Cristo, tenho que ser constrangido pelo espírito, É verdade. né, nesse tipo de atitude, né? Ainda que não tenha feito nada, mas o próprio pensamento é um problema. E por que a gente tem essa ideia de que o crente é intocável, o crente é perfeito, ele é, sabe, um ser humano evoluído, assim, já é algo tal? Em boa parte, construção social. Sim, E que em boa parte veio de cultura, sim, com certeza. veio de arte. Cara, a gente ouve umas músicas antigas, assim, e eu amo músicas antigas, amo músicas da harpa, mas, cara, quantas vezes eu vejo alguns hinos assim, eu falo, cara, o que ele tá cantando é tudo fora da minha realidade. Sabe assim, ó, eu não vou lembrar de novo assim, mas é sempre músicas que dão uma conotação assim, ó, o ser humano é imbatível porque é filho de Deus. Ele é, sabe, indestrutível, o pecado não tem poder sobre ele porque ele é imbatível. E não, cara, é só porque a graça de Deus se renova todos os dias sobre a nossa vida, Sim. sabe? Exato. Ó, uma desculpa pra errar. Jamais, cara. Não existe desculpa pra isso, mas entender que você é frágil, dependente de Cristo, é o que, poupa das vezes, vai te fazer não pecar. Exatamente. Aí entender também que a força não vem de nós, né? A força... E até tendendo para essa questão da arte, desculpa, acho que eu falei na sua frente. Pode falar. Até entrando. Porque eu tava escutando, vocês são muito inteligentes falando, pô, que isso? Hoje O Léo tá desembolando sobre essa questão da arte, até nas redes sociais também, através da arte que a gente faz. Arte mesmo de foto, de imagem, o tanto que a gente consegue se comunicar e o tanto que a gente consegue mostrar essa vulnerabilidade para as pessoas através da própria internet. Porque a internet é aquele lugar onde todo mundo é perfeito, a vida é perfeita, ninguém chora, ninguém sofre. E o quanto que a igreja consegue se comunicar através da arte, cara. Eu sigo diversas igrejas que o primeiro post da igreja, assim, ele chama atenção gigantesca pra pessoa. A pessoa fica invocada, sei lá, algum assunto extremamente polêmico. Aí pega, coloca um assunto extremamente polêmico, e aí a pessoa fala, não acredito e tal. Aí vai passando o post, assim, eles vão explicando, eles vão comovendo a pessoa, são gente como a gente. E aí vão mostrando o tanto que isso também tem influência. Aí a gente vê tanto através da música, quanto através realmente da arte. Então, assim, esse é o poder também dessas redes sociais, da internet na nossa vida e na vida dessas pessoas, que também é uma ótima chave para missões, que a gente estava até falando sobre missões também. Então, eu acho muito incrível. Só que muitas vezes a internet na nossa mão não é muito bem utilizada. Que a gente mostra, né? Exatamente. A igreja tem se desenvolvido muito aos pouquinhos em relação à mídia, que também é uma coisa que a gente precisa se atentar bastante. A gente hoje tenta se desenvolver bastante aqui na igreja até. Tanto principalmente nos jovens, nos adolescentes, aqui também no templo principal, cara, o tanto que a gente já tem chamado a atenção através de arte, logicamente não pra gente, né? Mas pelo mover de Deus. Mas, cara, o tanto que isso impacta a vida das pessoas que nunca vieram aqui e que veem os posts, veem os textos, veem as fotos, os vídeos e se comovem. Então, assim, a internet é uma arma, cara. Saber usar, né? Exato. De mídia não deixa de ser arte. Exatamente. E é uma arte que está sendo mais usada na atualidade, né? Com certeza. Para alcançar vidas e também para divulgar as igrejas, né? Eu faço parte da mídia da minha igreja lá e eu particularmente amo fazer flash para poder postar, né? Amo tirar fotos das pessoas
de boca aberta. Chorando, cheio dos catarros na cara. Melhores. Melhores. Sério, mas assim, tirando a brincadeira, das pessoas que veem lá os posts, muitas vezes perguntam, onde está sua igreja? Onde é o local da sua igreja? Né? Eu quero fazer uma visita. Então, assim, alcance. Alcance. Só. Mas a gente vê. Vida. Por mais que a gente É. vai algo, né? Eu sou muito de cheirar também, sabe? Mas a gente pode, talvez, ter uma comida que é muito gostosa, mas se você olhou pra ela e falou assim, Vai, não, a cara tá nojenta. a gente vai acabar morrendo. Então, você, a gente até consumir Cristo, dependendo da forma como nós, como igreja, estamos passando para quem está lá fora. É muito como a gente apresenta, né? Sim. Se eu apresento um Cristo meio ranzinho, assim, É isso. impressionante como a arte, ela tem esse poder de doutrinar. Até como você se porta também diante das pessoas. Ai, não, então se Jesus é igual a você. É muito disso. Aí, se Jesus é igual a você. Pô, tem que ser crente. Nós já ouvimos demais. Jesus é muito igual a você. Então, Cara, comentário trágico, né? Ser crente é ser isso aí, eu prefiro continuar onde eu tô. nossa, dá vontade de chorar, tá? Jesus amado. E esse dá vontade de ser enfiado no Né? Aí dá vontade É de ser porque peso. a imagem, semelhança, imagem, aparência, semelhança, sentimento, né? Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Tanto na aparência quanto sentimentos. Então, será que os meus sentimentos são compatíveis com o do Senhor? Né? Precisa Realmente. pensar nisso. É isso, é como você tá vendo Jesus em mim, né? Tem um Realmente, porque louvor Jesus não era bonito também, né? Então a gente tem que levar em consideração. Tem um louvor que ele é antigo. Tem um louvor que ele é antigo e eu gosto muito dele. Acho que foi Diante do Trono. E diz assim: dá-me um coração igual ao teu. É um hino sincero. A gente precisa fazer essa oração ao Senhor. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a cumprir o teu querer. A olhar com os teus olhos. A perdoar com o teu perdão. Aonde estão os crentes que fazem isso? Não. Eu falo por mim, tá, gente? Eu não tô falando... Tô falando de mim. Do reconhecimento que a gente precisa melhorar. O quanto antes a gente precisa melhorar. Caraca, isso foi algo maravilhoso, né? Nossa, aí você mexeu lá na memória mais antiga, assim, ó, cara. Ô, Essa música é bonita demais. extraordinário, né? E aí, assim, legal a gente achar uma música que remeta a um sentimento que é extraordinário, caralho, velho. Ah, eu amo e vocês já estão mais do que convidados pro próximo podcast. Obrigada. Léo falando com palavras bonitas. Léo falando palavras... A gente tendo um QI pra tentar entender. Aí é o tempo da gente estudar. Tentar pro Léo. Na inteligência artificial, Assim, uns meses antes, entendeu? Né? Desculpa pelo meu equívoco. Desculpa. Houve um equívoco. Houve um equívoco. Mas é isso, pessoal. Considerações finais, então, pra gente... Bom, foi maravilhoso, cara. Obrigado pela Incrível. oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Show, vocês são top. Como vocês podem ver, eu gosto de falar, né, sobre Jesus. É verdade. Ele Tá fala bom, mais mansa e tão serena. Mas eu sou um cara tímido, né? Então, assim, fora Essa parte aí é mentira. fora do ambiente, né, assim, de igreja, daquilo que a gente está acostumado a falar. Depois... Não, mas ela falou também que era tímida. Eu também não acreditei, não. Não parece. É o inimigo tentando me envergonhar hoje. Sim, Cada sabor de é merda. através do evangelho, né, que tira essa timidez, porque é onde que eu olho que eu não tô falando sobre mim, né, só de alguém que é bem maior do que isso. Então, assim, eu adoro conversar sobre isso e quando tiver mais pode chamar. Tamo junto. É verdade. Eu faço das palavras deles as minhas palavras. Foi incrível, cara. Meu Deus. O conteúdo, ela ficou tímida. É porque ele tem palavras bonitas. Vai ser seminarista, gente. Vocês querem ver a Hannah ministrando louvor? Pregando? Capela. De louvor dos jovens. Aí, Pronto. Acesse o canal no YouTube. Hannah Tim. Mas, pessoal, Ana emocionada. prazer ter vocês aqui com a gente. Manda esse vídeo lá no grupo da sua igreja. Manda esse vídeo pro seu líder. Cara, sempre vocês vão ver aqui nesse canal seminaristas falando.
E aí a gente já estende o convite pra você. Quer viver isso, quer estar aqui, quer, cara, aprender mais de Cristo, se relacionar. Acho que quase todos os podcasts que a gente gravou aqui, a gente falou sobre relacionamento. Cara, o ambiente é esse. Pelo menos 2 vezes por ano você tem a chance de entrar nesse seminário, fazer parte desse momento. E agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Eu literalmente saio sempre assim, cara, como tem gente boa, cara. Glória a Deus por esse novo momento que a nossa nação tá vivendo, que eu sei que, cara, é algo extraordinário daqui pra frente. Com certeza. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês já sabem, quando você estiver por aqui, dá mais ou menos quanto? Uns 10 minutos daqui pra lá? Que gente, hein? 4 horas, 5 horas. Meu Deus! Eu só tô em casa, daqui a pouquinho tô em casa. Amanhã, Sempre que estiver por aqui, manda pra gente. com E certeza. a gente com certeza traz bastante coisa. Seu digníssimo marido também é um que eu já tô assim, ó, né? Cara, Ah, pô, me deu ele é conversa. o homem da minha vida, gente. É o melhor. Se a minha esposa estivesse aqui, ele... Mas, assim que vocês estiverem por aqui, mande pra gente. Vocês já são de casa, então vocês que eu falo. Em breve vocês voltam também. A gente sempre mora aqui. Deus abençoe a sua vida e até o próximo. Tchau, gente. Tchau, galera. Show.